Stamattina Haruka. Quase, tava Quase, lá. Então, eu tô Sim, lendo aqui, né? Eu tô tentando ler aqui, porque a minha irmã tá mandando Sim. todos os textos pra falar pra vocês, bem. É um prazer de recebê-lo, gente, para vocês que não entenderam o que eu falei. Eu disse que eu tô feliz de conhecer o Ben, né? E ter a presença dele hoje conosco. E eu acho que é uma pessoa bem interessante para vocês também conhecerem, que claramente muitos de vocês já conhecem, mas conhecer um pouco mais. Ben, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. Ben-Zruel, ele vem do Israel, então nós hoje temos um papo entre dois gringos, né? Entre dois estrangeiros, praticamente gringos não, estrangeiros. Não, acho que não, a gente se desenrola sozinho, né? Aqueles estrangeiros que vêm no país e conseguem se desenrolar, aprende idioma, né? Porque, que eu saiba, você também chegou no Brasil sem saber o português. Sim, eu cheguei para o Brasil sem falar português, sem conhecer ninguém. Sim. Como é essa experiência? Eu sei a minha, quero saber da sua. Interessante. Coisas pequenas que você, no dia a dia, que você não... Eu lembro a primeira vez que eu fui no supermercado para comprar arroz. Desculpa, eu imaginei, então eu já comecei. Eu fiquei umas 20 minutos no supermercado procurando arroz e tentando perguntar às pessoas como explicar arroz sem falar português. Entendeu? Eu falei, negócio pequeno, branco. Negócio pequeno, branco é muita coisa. Até falei, pode deixar, eu procuro sozinho, até que eu achei. O pior, essa é a primeira frustração no Brasil. Eu comprei pipoca. Pensando que eu estava comprando pipoca no supermercado. Fui em casa e fazer pipoca eu sei fazer. Não sei cozinhar muito, mas pipoca eu sei. E o negócio não estoura, o negócio começa a queimar, não estoura. Falei, não, o que eu estou fazendo errado? No Brasil a pipoca é diferente. Aí eu descobri que eu comprei kanji já. Putz. Porque em Israel não tem esse negócio. Putz. Tá todo mundo rindo aqui. Gente, mas como você chega no Brasil? Só para entender, por que você chega no Brasil? Como você chega no Brasil? Do Israel, porque é a mesma coisa que eu falo, que eu sou nascida na União Soviética e de repente chego, depois de tantos países, eu chego no Brasil. Como você chega no Brasil e por quê? Na verdade, eu era oficial no Exército de Israel durante 5 anos. Você fez o quê? Desculpa. Oficial no Exército de Israel. Em Israel todo mundo faz exército, homem faz 3 anos obrigatório, mulher 2. Gostava, eu tinha uma boa carreira, mas eu não estava satisfeito com a perspectiva de futuro. Vamos explicar por que no Israel todo mundo faz serviço militar? É porque nós temos uma pequena problema com nós. Pequena. Já estamos resolvendo. Só está durando 3.000 anos, mas nós vamos resolver um dia. Sim, é só assim aí na fronteira. Uma coisa de vizinhos. Claro. Sim. O outro dia minha irmã me mandou um vídeo, porque ela mora no Eilat, né? Então é a fronteira com o Egito, e com Palestina e Israel. Então ela me mandou assim, tipo, um pequeno conflito que estava passando lá, tipo umas bombas passando, uns mísseis, mas gosto de conversar. Coisa básica, mas contato. Agora, brincadeira à parte, tem muitas. Olha como a imagem que cria. Isso é uma lição muito importante para as pessoas saberem. Depende muito da fonte que você se alimenta, sua visão do mundo muitas vezes é totalmente errado. Por exemplo, muito de você fala, nossa, Israel é perigoso. Não, deixa eu te contar. Israel é 10 vezes mais seguro do que Brasil. Absolutamente. Entende? Só para você saber, em Israel o índice de morte no Brasil por assassinato é 30 e 33 para cada 100 mil habitantes. Em Israel é menos de 3. Só para vocês entenderem. Então, fala, não sabia. Pois é, você se alimenta muitas vezes de fontes que vai bagunçar um pouquinho na sua cabeça. E você vai ter uma imagem totalmente torcida da realidade. Eu sei bem disso, porque eu sou nascida em Odessa, Ucrânia, que você já sabe, que já foi parte da União Soviética e hoje em dia está em uma guerra absurda com a Rússia. E eu tenho uma opinião muito particular sobre a situação que está acontecendo lá, que é bem diferente da opinião do Ocidente, daquilo que a gente vê no noticiário e tudo. Eu tenho a minha própria opinião. Eu queria saber. Gostaria? Eu gostaria. Então, eu acho que esse conflito é netamente criado. Claramente, existe um atrito, existe uma coisa. Porém, são povos irmãos. Sempre fomos povos irmãos. Eu mesma sou russa e ucraniana. Os dois, eu falo os dois idiomas. Nascida em Odessa e acredito plenamente que esse conflito é criado e mantido até agora e não vai parar por causa do Ocidente, porque tem um interesse criado nisso. Porque tem venda de armas,
claramente, né? Sim, Estados sempre Unidos, assim. por exemplo, um dos maiores negócios que eles têm, que é? Venda de armas. Aí que tá. Isso Tá, já... mas por que começou a guerra, você acha? Porque essa parte da região... Primeiro que a Rússia sempre incomodou, né? Porque é um espaço extremamente grande, né? Extremamente poderoso, que sempre incomodou. Se você para pensar... Desde a época do tsarismo, do imperialismo, né, na Rússia, sempre incomodava. Então, em algum momento, surge a revolução. A revolução não surge por si só, porque tem o Ocidente. Então, eu digo Estados Unidos. Nesse estado, naquele instante, era mais Alemanha, era mais Germânia que fez questão. Mas, sempre incomodou, porque é uma região extremamente rica. Sim, mas eu não entendi ainda. Por que você acha que começou? Por que Putin invadiu a Ucrânia? Porque a gente estava vindo... você está me entrevistando, gostei, viu? Entrevistado que vem preparado vale por 5, gente. Porque ele já avisou, eu não defendo a ação bélica, eu não defendo do jeito nenhum, eu não apoio a invasão na Ucrânia. Porém, eu quero explicar que isso não vem de um dia para o outro, que o cara acordou e falou, não, hoje que eu vou invadir a Ucrânia, tá? Sim. Ele avisou durante 8 anos, porque essa situação está acontecendo há mais de 8 anos. Tá, mas beleza, avisou 8 anos, mas por que ele invadiu? Porque a Ucrânia já estava ameaçando não, estava com intenções de entrar na OTAN. E vocês acham que entrar na OTAN é um problema para a Rússia? Claro que sim! Por quê? Pelo amor de Deus! Por quê? Você tem mísseis colocados na fronteira. Tá, então deixa eu te falar para você a verdade. Tá. Eu entendo muito bem. Boa, gente, eu ia falar das finanças, mas agora a gente falar de um outro assunto, gostei. O Putin fez a maior besteira do mundo sem perceber. Tá. A OTAN estava morto. Sabia disso? Morto. Por quê? Morto. A OTAN, a União Europeia, estava morta. Está todo mundo velhinho lá. Vocês acham realmente que a OTAN... Mas uma coisa é a União Europeia, outra coisa é a OTAN. A mesma coisa. Presta atenção. É a mesma São coisa. São bases militares estadunidenses colocadas em não sei quantos, 700 e tantos países do mundo. Você viu a época que o Trump estava lá na Europa brigando com todo mundo? Por quê? Porque ninguém queria mais botar dinheiro no OTAN. Ninguém... Se você vê o investimento, por exemplo, da Alemanha, da França, em relação ao PIB deles na questão da OTAN, ele estava nem aí mais. Porque, na verdade, a OTAN foi criado contra a Rússia, contra a União Soviética, no passado. Só que não tem mais a União Soviética. A União Soviética já morreu, só sobrou o Putin com... Relata, por favor, isso, porque ninguém entende por que foi criada a OTAN. Todo mundo acha que a OTAN é uma coisa quase que um órgão de saúde mundial. Não, foi criado na época da União Soviética para combater a União Soviética. Na época quando a União Soviética cai, a OTAN permanece. Só que se cria o acordo, né? Calma, beleza, agora deixa eu explicar. Não, é assim. Se Putin, ele achou e usou isso como argumento, mas eu vou falar para você a minha visão. Ok. A OTAN, na verdade, foi criada contra a União Soviética. A União Soviética já morreu. Acabou, não tem nada. Sim, perfeito. O que sobrou lá, não... Tá. Então, na verdade, a OTAN não tem mais direito para existir, praticamente. Exato. Perfeito, calma. O que eu estou explicando isso? Eu estou explicando que, na verdade, a OTAN já estava morrendo. Quem ressuscitou a OTAN, se vocês não perceberam, foi o Putin, hoje. Na verdade, a Alemanha dobrou o investimento agora no exército dela. Ela vai investir 100 bilhões. Por quê? Por isso, vocês acham que a Alemanha estava aí para o exército? Por eles podia fechar tudo. O que Putin fez, fingindo, presta atenção, ele fingindo que ele tem estresse como OTAN, que ele está super preocupado que ele vai estar na fronteira, mas você acha que realmente alguém ia invadir a Rússia? Jamais. Agora, ele invadiu esse pretexto para poder invadir a Ucrânia pelos motivos certos que você falou, só que ele fez exatamente o contrário. Se ele pensou que ele vai afastar a OTAN da fronteira, ele vai ganhar a OTAN triplicamente na fronteira, 1000 vezes mais forte e mais focados contra a Rússia. Então, no meu ponto de vista, Putin... E você não acha que ele fez a coisa certa no modo de ver dele, porque também é uma estratégia dele? Eu acho que a única pessoa que acha que fez o modo certo é ele mesmo, como ele mesmo, só isso. Eu acho que nem os russos acham que ele fez o certo. Não, os russos apoiam bastante. Não tem nem opinião para falar o que eles acham. Como assim? Eles pegam 15 anos de prisão se eles vão falar a opinião deles de verdade. Não, diferente. Não é assim. Deixa eu também contar as coisas, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Vai, me conta. Não, é 15 anos pra quem falar na mídia. Ah, na mídia. Não é qualquer pessoa. Então, isso que eu sempre brigo por uma coisa. A gente tem que se informar bem.
Tá. A gente tem que ver os dois lados da versão, né? Ok. Né? Porque a moeda quero saber, sempre sim, tem eu não os dois conheço a lados. sim. Então, quem pega 15 anos de prisão na Sim. Rússia são as pessoas da mídia. Por exemplo, eu, sendo uma pessoa da mídia, se eu vou falar a palavra guerra, por exemplo, eu vou falar a Rússia iniciou a guerra na Ucrânia, eu pego 15 anos de E prisão. você acha isso certo? Eu não acho certo ou errado, eu tô Não. relatando. Não, Eu tô sendo então, imparcial agora. Exatamente. Então, uma pessoa, um jornalista imparcial que relata os fatos, você acha que é certo que ele vai pegar 15 anos por isso? Não, eu acho o seguinte, que tem um jeito também de falar. Tipo, falar Por o que exemplo. que o Kremlin acha correto falar? Isso que você acha que é o certo falar? Mas depende do que você acha correto de falar. Não, mas eu não posso falar que é guerra. Se eu vejo milhares de pessoas morrendo, eu não posso falar que é guerra? Por quê? Você pode falar que é Então guerra, pronto, por que eu mas vou receber você... 15 anos de prisão Tudo por bem, isso? ok. Super assumo, super aceito a sua posição, Tá. porém eu dei o contraponto. Ok, Quando você vai fazer uma negociação, você não aceita as regras? certo. Perfeito, Ok. é a mesma coisa. Não, mas foi as regras, foi escrito isso quando, essas regras? De 15 anos de Não. prisão, você vai falar contra uma guerra. Não interessa. Se você agora faz uma negociação, por mais que você não ache certa essa negociação... Mas quem negocia e com quem? Ah? Onde estava a negociação? Com quem? É o governo Negociou com quem? com o povo. Não. Não. Posição não é negociação, são duas coisas diferentes. Me desculpa, não existe isso. Não, a partir de hoje, quem vai falar meu nome em vez alto vai receber 10 anos de prisão. Eu estou negociando com você, meu povo. Não, isso chama posição. Negociação é outra coisa. Quando um lado tem... Ah, não, desculpa, eu me expliquei mal. Tá, Sim. isso não é negociação, isso é imposição, com Exato, certeza. pronto. Com certeza, Então, mas são isso chama regras. ditadura. Mas as Chama regras... ditadura. Não, Só isso. não, tá, não? nunca tanto. Não? Nunca 15 anos para tanto. opinião não é ditadura? Não é opinião, É o quê? é o jeito de expor a opinião. Opinião chama. Jeito. Opinião, só isso. É o jeito. Opinião. Pronto. Não, porque eu Opinião. posso dar a minha opinião Então, agora. ótimo. Se eu dou minha opinião é guerra. Não, minha opinião é operação militar. Perfeito. Vamos lá. Tá. Hoje em dia, nós estamos vivendo, aqui no Brasil, numa época de muita... No Brasil não só, eu acho que é no mundo inteiro. Sim. Onde que a gente tem que tomar muito cuidado em expor a opinião. Por Certo. exemplo, se eu falo para tal pessoa, não, essa pessoa é, sei lá, hoje em dia eu nem sei como se fala mais. Alguém pode me auxiliar aí? Quando se fala de Não dá pra falar afrodescendente. Se Sim. você chama essa pessoa de um outro sei. jeito, Eu sei. essa pessoa vai vir É crime contra... inafiançável. Exato. Eu sei. Então, na verdade, a gente tá nessa situação, a mesma situação. Não. Claro que sim. Não. Como que não? Não. Presta atenção. Temos uma ordem das coisas. Ah, Se o Congresso define de uma época que tem uma lei contra 1, 2, 3, uma lei que foi feita ao longo da história, beleza. ao longo da história, foi criada agora. Não, Cada agora hora não, foi- muda. Não, beleza, mas tudo Toda bem. hora. Então, Não, é a não, mesma mas- coisa. Não, presta atenção. Beleza, você quer uma lei que você fala para defender as pessoas. Uma coisa, essa é a ofensa de uma pessoa. Perfeito. Agora, estamos falando de imposição de que eu não posso mais falar minha opinião. Eu não estou falando... Não, ele não diz assim, mas é isso que eu tô tentando explicar. Mas Só está mas não falando vai o conseguir. jeito. Você Não, pode não, dar sua opinião. Não existe E eu isso. tô dando Não, minha opinião. Eu não. dei minha opinião 500 mil vezes. Se eu falo que isso é uma guerra e não operação... Isso não é minha É opinião? exato, é a Então, mesma coisa que e por isso falar eu vou pegar uma 15 pessoa anos? afrodescendente, Não, mas isso... Não. afrodescendente ou uma pessoa negra, Tá. tá? Eu quero me referir à mesma pessoa, Certo. mas são jeitos de falar, não é verdade? Certo. Um ofende, outro não. A mesma situação aqui, um ofende, outro não. Não. Por quê? Por que não? Porque são duas coisas diferentes. Se você não pode relatar o que é sua opinião sobre Mas a minha opinião é a mesma. Não, mas isso não é opinião. Eu tô falando pra você, se você não posso relatar... Mas se eu posso se eu tô relatá-la. vendo crime na rua e eu não posso... Se eu tô vendo que, no meu ponto de vista, onde um lugar onde morrem milhares de pessoas, onde tem
conflito generalizado, onde ataca a capital de outro país. Se eu não posso chamar isso de guerra, porque se eu vou chamar isso de guerra, eu vou receber 15 anos, diz como não tem aqui nada de negociação, nada. Isso é imposição, isso é ditadura, ponto. Mas eu posso falar, relatar do mesmo jeito, só não falar de guerra, falar que são militar. É simples. Mas por que a gente está discutindo aquilo? A gente está discutindo do quê? Você acha que Putin é democracia, por acaso? Não. Então pronto, por que que discute? Eu não acho que ele é democracia, mas também eu não vou concordar com que ele seja completamente déspota. Déspota é o quê? Ele é completamente, como se fala, a palavra que você utilizou é que ele é o quê? Qual era a palavra? Ditador, isso. Então ele é o quê? Eu não acho que ele é ditador. Então ele é o quê? O que se ele não é ditador, ele é o quê? E não existe um termo no meio? Tipo, uma pessoa que claramente não é democracia, ele é uma pessoa extremamente autoritária, tá? Não vamos tirar o autoritarismo dele, certo. Não vamos tirar as decisões dele, né? Que eu não concordo com maioria, não com maioria não, eu diria que é a maioria agora. Certo. Antes eu concordava muito mais, agora eu concordo muito menos. Sim. E eu tá? acredito que a Rússia inteira concorda muito menos. Não. Tá enganado. Aí que está enganado. Então, por que você acha que eu estou enganado? Você sabe que a popularidade dele cresceu? Então, quem falou isso? Eu tô falando com as pessoas russas. Não, mas é isso que eu tô falando pra você. Eu tô falando com as pessoas que antes eram em contra dele e agora estão a favor. Mas por que vocês acham que eles estão a favor dele, você acha? Porque eles estão sentindo que ele está defendendo o país. E por que vocês acham que eles estão sentindo isso? Eu acho, não eles. Eu não tô morando lá. Mas por que você acha isso? Porque ele está me falando. Não, eu vou te falar por quê. Porque, infelizmente, as informações que eles têm são informações somente que chegam do governo. Só isso. Tá. E as informações que vocês têm somente vêm do Ocidente. Não chega. Claro. Não. Como que Hoje, não? como no YouTube, como Twitter, você pode pegar informações de onde você quiser. Não precisa da mídia. Sim. Exato. E eles também. Certo? Não. Pode. Claro que sim. Estão pegando. Você acha que uma componente lá que mora no interior de Moscou, você acha que o que ele vê o dia todo? Mas isso é diferente. É a mesma coisa que você pega uma pessoa do interior aqui do Brasil que simplesmente vê a Globo. Então, pois eu falo. Pronto! Então, são as mesmas coisas. Exato. Então, as informações que vocês recebem aqui, que nós recebemos aqui, mas eu são do Ocidente. Você. Exatamente, mas eu concordo que está tudo manipulado. Então. Por isso que eu falo, quando você fala apoio, eu duvido se tivesse informações que todo mundo em Moscou ia ter informações, acesso a informações livre, eu duvido que você perguntasse... Mas tem essa informação, não só tem. que as pessoas, infelizmente, não querem se informar. Tem uma grande diferença. Porque acesso às informações tem. Rússia não é China, tá? Rússia não está... China não está naquela coisa de Coreia, sabe? Não, Rússia tem acesso. Você pode pegar VPN. Tá? Se você não consegue pegar Instagram... Beleza, mas VPN, quantas pessoas têm acesso a essa tecnologia? Quem não quiser. Beleza, mas só baixar. Mas assim... Mas a mesma coisa que acontece aqui. Não, mas você não... Concordo com você, mas, de novo, você não pode contar com a opinião pública acima de um ferramenta que poucas pessoas Mas então usam. você quer uma opinião pública generalizada, tipo, todo mundo para o mesmo lado. Aí é comunismo, gente, pelo amor de Deus. Eu não quero pelo mesmo lado. Eu quero que todo mundo vai ter acesso a informações. Mas eles têm, só que eles não querem. Ok, beleza. É outro problema. Então, é outro problema, exatamente. Uma coisa que não tenha, que esteja completamente bloqueado, que não exista internet, que as pessoas não tenham acesso à internet, é outra coisa que as pessoas não querem se informar. Eu quero me informar, eu me informo. E eu me informo dos dois lados. E eu não defendo. Eu não defendo nenhum nem outro. Eu crítica com ambos lados. Não, eu defendo, sim, porque, primeira coisa, vamos esclarecer. É um país que invadia outro, acabou a história. Você pode olhar como Mas você quiser. Mas por que você não pensa que o outro país também estava invadindo há 8 anos atrás? Em que parte? Jura? Donbass, você não sabe a situação? E na Odessa, quando foi queimado o prédio inteiro, com 80 pessoas? A fronteira está passando aonde? Fronteira? A fronteira da Ucrânia Donbass. A fronteira passando aonde? Donbass. Então, peraí. A Donbass pertence à Rússia ou pertence à Ucrânia? Ucrânia. Então a Ucrânia já estava invadindo o próprio povo. Piorou. Peraí, como eles invadem o próprio povo? Exato. Então você não está muito bem informado. Mas eu estou tentando. 8 Onde passa anos, a fronteira? Vamos lá. A fronteira está aqui.
Certo. Donbass está aqui, a região do Donbass está aqui. Sim. Ucrânia, o governo ucraniano, a partir de 2014, Certo. começou a invadir Donbass, 8 anos de invasão. Mas, Você sabe o que são essas crianças que nasceram naquela Mas época? mas Donbass pertence à Ucrânia ou Rússia? Ucrânia. Então como você invade um Mas país que é seu? porque lá é uma fronteira muito nítida, onde que tem muito também povo russo. E não interessa de qual que é a população, porque as bombas chegavam na Rússia também. Não se trata de aonde que está sendo invadido. É o povo que sofre e Putin 8 anos de E sofrimento. Putin invadiu a Ucrânia para salvar o Donbass. Não, Putin falou, parem de tirar as bombas, parem de invadir essa região. E você realmente Porque acha é que uma Putin fez região isso muito para ajudar próxima. Donbass? Não interessa, Interessa, mas essa é uma tô situação que perguntando. estava acontecendo. Por que ninguém falou antes? Por que você não falou antes sobre o que estava acontecendo na Ucrânia 8 anos atrás? Minutinho só. Desculpa, 8 anos atrás não. Durante esses 8 anos. Por que você não falou? Por que você não levantou a bandeira e não falou? O que está acontecendo na Ucrânia? Por que você, governo ucraniano... Nossa, eu tô ficando emocionada, já tá derrubando tudo. Vocês bateram no meu calo, pesaram no meu calo, tomem agora. Por que você não falou disso antes? Por que você não falou? O que está acontecendo na Ucrânia? Por que o governo ucraniano não toma jeito? Por que eles não estão fazendo nada? Cadê o ONU? Cadê todo mundo? Então, na verdade, você simplesmente comprou a ideia do Putin exatamente... Eu não comprei nada. Eu comprei a ideia de que a Ucrânia não tinha por que sofrer esses 8 anos por causa de um governo de filha da mãe. Então, na verdade, Putin está salvando a Donbass. Não está salvando Então, nada. Ele Eu tava simplesmente... sofrendo ou ele tá Não salvando eles? tenta puxar uma fala de mim que eu não vou te dar. Não, eu tô Então, perguntando. eu não concordo com a invasão do Putin na Rússia, na Pronto, Ucrânia. acabou a história. A coisa que eu tô falando é Sim. que a gente não pode simplesmente tapar o sol com o dedo, colocar o dedinho lá e falar, não, é que o Putin que é ruim porque ele invadiu a Ucrânia, então o problema é esse. Não, o problema vem de muitos anos. Tá. E muito tempo, só que ninguém falou. Então você está justificando a invasão. Não estou justificando. Tem que escolher um Eu lado. estou falando, não tem porquê. Por que não? Porque você não, pode é a defender. minha opinião. A Você minha defende opinião que- não é radical. Não, De mas um ninguém tá lado ou falando do outro. radical, tá A minha falando de radical é escolher. única, é minha. A minha opinião é a seguinte. Eu sou contra a invasão, só isso. Eu também sou. Ponto. Só que a que invasão fizer- que começou já foi a própria Ucrânia Mas- com seu próprio Perfeito, povo. Ótimo, então briga com eles. Não, eu não tenho por que brigar. Não, mas eu falo que... E quem que vai brigar? Por que vocês, o Ocidente, que tanto é bom pra falar agora do Putin, Sim. da Rússia, do não sei o que, não sei quanto, onde que vocês estavam antes? Estávamos onde? Durante 8 Ah, anos, estávamos- quando estávamos- as pessoas da nós estamos Ucrânia... no Brasil, a gente tem outros problemas. E por que vocês estão falando agora da Rússia? Não estou falando... Porque isso está dando problema econômico? Não, Então por quê? não, eu estou falando para você, porque para mim é uma coisa muito clara. O Putin, você pode... É assim, você pode representar a sua A opinião. gente que eu esqueceu do respeito. Zelensky, né? O quê? Zelensky é Não. uma branca paloma. Presta atenção, um minutinho Ah. só. Eu sei tudo o que você vai falar, porque tem uma amiga minha que também apresenta o Zelensky, olha pelado dançando, tá? Beleza. É o quê? Desculpa, não entendi. Não importa. O que eu tô falando para você, que no meu ponto de vista é muito mais simples, entendeu? Você pode pegar, porque ele fizeram isso, fizeram. Eu acho que isso é um ótimo argumento, justamente, que Putin usou muito bem para poder justificar a invasão. Mas, na final da conta, é um país que invadiu outro e acabou. Você pode olhar isso como quiser. Você tem outras formas para resolver Gente, isso. mas é a mesma coisa que Então, falar. você- Então, a crise econômica de agora é só porque a gente saiu da pandemia, mas a gente não está pensando que tem muitos outros problemas. Não, mas peraí, mas um minutinho só. É tapar o sol com o dedo. Beleza. O problema do Mas- universo mas- agora é que a Eu Rússia invadiu a concordo Ucrânia. com Cara, você, onde que mas- vocês estavam antes? Mas presta atenção. Nada justifica outra coisa. Isso que eu tô tentando falar pra você. Beleza, você pode falar todos os argumentos que o Mas são argumentos válidos. Mas são não argumentos... são válidos, não tem como. não. A gente não consegue tirar não são. palavras do nosso vocabulário. Não Isso. são válidos. Como que Desculpa. Não, nada justifica uma Então, coisa. tá. Então me conte, Uma crime- por que a Ucrânia estava crime, fazendo minutinho isso? só. Um crime não justifica outro. E o crime que a Ucrânia está fazendo Então, comigo falando mesmo? pra você, um crime não justifica outro. Não justifica. Mas Perfeito. vem um do outro. Mas, e pior. Remonta atrás. Não, e pior. Não basta que um crime não justifica outro, o crime que foi cometido não resolveu nada outros. Não. Perfeito, então tá tudo errado. Por quê?
Então resolve, tá certo? Ou não, Não, mas a gente não Tem que- sabe como que vai ser. Ainda não acabou. Então você tá contente com o que tá Eu acontecendo? não estou contente, eu Então estou super decide. infeliz porque eu tenho pessoas lá na minha Então, cidade que estão debaixo das isso que eu tô bombas. falando, então tá E eu tenho tudo pessoas errado. que estão agora sem trabalhar, pessoas Então. que perdem tudo, pessoas que têm que fugir, pessoas que estão embaixo dos Perfeito. prédios. Porém, não significa que eu também tapo o sol com o dedo e falo, não, isso aconteceu porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Não, meus queridos, isso aconteceu há muitos anos atrás, só que nenhum de vocês estava falando, todo mundo estava mute. Por quê? Porque o Ocidente não deu para vocês falarem. Agora que vocês estão falando. Não deu pra falar? Por quê? O que Não. eu deveria falar antes? Me E por explica. que não? E por que que você está eu falando deveria falar? agora? Porque eu simplesmente vejo o que tá acontecendo agora. Ah, jura? E E você- 8 anos de guerra na Ucrânia, com tantas crianças morrendo. Mas, Essas minutinho crianças só. que nasceram lá nos prédios embaixo, que nunca viram sol, porque eles estavam embaixo das Tá, bombas. mas minutinho só. E você que vo- veio do Israel, você Peraí, sabe disso. Mas então você tá justificando o que Putin E eu tá não fazendo. estou justificando. Então Por decide. quantas vezes mais eu tenho que falar pra você que eu não justifico? Eu Então, decidi. Beleza. Eu não justifico. Ok. Eu tô falando que eu Mas- não vou tomar nenhuma postura nem outra. Eu tô no meio, eu tenho minha própria opinião. Minha Perfeito, própria opinião é o ótimo, mas eu seguinte: respeito a sua isso opinião. não vem de agora, isso vem de muito anos. Perfeito, Só que então- ninguém falou. Ok. Nem você, nem ninguém. E Perfeito. agora todo mundo se enche a boca Não, mas- de lindas palavras falando: não, a Rússia é ruim porque ela Minutinho invadiu. só, vamos concluir as coisas. Você acha que Putin fez certo? Não, disse quantas vezes mais eu tenho que te Então repetir resolve. isso? Você pode... Eu resolvi, minha opinião. Você fala, ele não fez errado. Por quê? Porque... Eu não disse fez que ele errado. não fez certo agora de Tá. invadir. Só que a mesma Então, coisa. pronto, Por favor, eu me tô ouça. falando Não, da me inversão. ouça o que eu tô falando. Putin A gente não tá fez discutindo, o você certo. percebeu. Não, a gente tá discutindo, é só uma conversa amena. Sim. Ah, Putin não fez certo, Certo. invadir a Ucrânia agora. Pronto. Porém, Ucrânia fez muita coisa errada Ótimo, antes tá. que o Ocidente, Tá. que eu tô falando, Ocidente, o mundo lá no exterior Certo. nunca falou, nunca reconheceu e nunca colocou à tona. Só que no momento quando a Rússia, porque é uma potência, vamos combinar, né? Uhum. Quando que é uma potência, quando ela invadiu outro país, aí o resto do mundo se sentiu um pouquinho complicado, né? Por vários Você já motivos pensou econômicos que e talvez tudo. outro- E falou, Você talvez pensou que o mundo veja isso como conflitos internos da Ucrânia enquanto estava lá no Donbass? Tudo isso? interno de Ucrânia, 8 anos. Você sabe quantas pessoas morreram? Eu sei, mas Quase eu tô falando- 15 mil pessoas Mas- morreram. E você sabe Isso é quantas- conflito E você sabe interno? quantas pessoas morreram agora? Agora? Com esse conflito da Bastante menos que nos 8 anos. Ah, é? Bastante você fez. Menos. 15 mil pessoas durante Só de 8 russos, anos. soldados russos morreram mais de 15 mil. Não. Não? Informação errada. Informação do Ocidente. Não. Informação do Não. Ocidente, isso que eu tô falando. Não. Você tem certeza? Sim, De onde? sim. Qual que é a sua fonte? Talvez de umas 20 fontes que eu vejo Qual todo que é a dia. sua fonte exata? no Me dá uma internet. fonte. O quê? Me dá uma fonte. É no estudo da guerra da Rússia que fazem isso? Não. Cadê? Cadê a fonte? Até, só para você saber, na Não, você tá primeira... titubeando. Você não tá me dando a fonte. Você tá se Óbvio. saindo pelas bordas. Só depois de 10 dias de guerra, presta atenção, só depois de 10 dias, os russos já confirmaram que tinha 1.500 russos que morreram. Isso nos primeiros Quem 10 dias. disse isso? Esse foi fontes Quem? russos. Qual? Não, esse foi Qual? do exército russo. Qual? Esse foi nos primeiros... Qual? Ah, não vamos discutir Então. assim. Não. Não, esse- quando você fala uma coisa, você tem que me dar a fonte, Não, entende? eu Porque dou a senão fonte, fica muito porque eu no não- ar. Não, vamos esclarecer uma coisa. Vamos fazer uma ordem na bagunça. Primeira coisa. A nosso podcast não foi para discutir Ucrânia e Rússia. Claro. Não, Se vou quis- puxando pra lá. Se fosse sobre isso, eu poderia vir preparado para discussão sobre isso. Eu estou Sim. falando para você opinião minha, só isso. Então, Eu não sou... mas uma opinião ela tem que ser Calma, fundamentada. minutinho só. Não. Opinião é opinião, pronto. Eu posso Tem que ter falar fundamento. eu posso falar que o seu é branco. Minha opinião, pronto. Não precisa fundamentar em nada. É minha opinião. Então não afirme. Calma. Não afirme. Chama opinião. Não, uma coisa é opinião, outra coisa é falar foram mortos Opinião. tantos soldados. Isso é Opinião. diferença. Opinião. É uma coisa jornalística. Opinião. Não, Sim. não, isso é informação. Opinião. Uma coisa é informação. Então diga, eu acho, porque isso é opinião. É assim. É. Você está ligando emocionalmente para essa discussão, por isso que você não consegue escutar mais nada. Como que Entendeu? não? Você Sim. disse, fontes russas afirmam. É Eu assim. perguntei quais. Então, opinião é uma coisa. Fontes russas é Sim. outra. A gente você precisa entender uma coisa. Quando você estuda para um assunto, Hum. para uma discussão, para um debate, beleza, você chega com os fatos, com todas as formas.
Se a gente vai discutir sobre economia, podemos falar sobre isso. Agora, se a gente está falando da guerra, eu falei minha opinião. Não, Você pode... vamos voltar de novo ao mesmo assunto. Gente do céu, opinião eu acho que foram mortas tantas pessoas. Fontes russas afirmam, isso é uma fonte. Você quer que agora a gente vai começar agora a ficar pesquisando no Google as quantidades de pessoas que morreram lá? Pode ser. Podemos, mas e se a gente vai perder tempo fazendo isso agora, vai levar para onde? Vai levar para onde? Vai para uma coisa que é verdade, porque a gente tem uma coisa então, que eu sempre afirmo, então quantos russos a gente morreram? Não pode, eu não sei, então. E eu não falo disso. Você percebeu? Tá. Eu não dei minha opinião, eu não dei uma cifra, não dei um número. Eu sei de um número de quase 15 mil pessoas, porque isso é uma fonte confirmada. Se você abre o Google agora, você vai ver que está em todas as fontes aonde que falam disso, que durante 8 anos da guerra no Donbass, faleceram praticamente 15 mil pessoas, entre crianças, civis e pessoas completamente inocentes, por uma tonteira de governo ucraniano. Agora, é diferente eu agora afirmar quantas pessoas faleceram nessa guerra, porque eu não faço nem a menor ideia. Entende? Então. Mas se a gente vai pegar as fontes do governo ucraniano e do governo russo, nós podemos chegar a gente pode comparar. Ok. Claro. Perfeito, então vamos. Só que tem que pegar sempre os dois. E sempre a gente tem que falar com uma coisa de verdade. E não simplesmente com achismo. Simplesmente jogar uma informação por cima. É uma coisa que eu sempre bato com todo mundo. Porque eu não defendo o governo ucraniano. Não defendo o governo russo. Não defendo governo nenhum. Eu acho que os dois são uma merda. Desculpem. Só que o que está acontecendo é isso. E a gente não pode tirar isso da história. E a gente não pode falar só de uma coisa só, sem pensar tudo que aconteceu antes. Mas é assim. Sua opinião, beleza, sua opinião que justifica a invasão, justifica. Eu disse que isso, quantas vezes, gente, vocês me ouviram durante essa entrevista? Quantas vezes eu já disse que eu não justifico? Quantas vezes eu repeti isso? Então o que você quer? Eu? Sim. Eu não quero nada, eu tô fazendo Você não quer defender nenhuma opinião, você também não justifica nada, você não fala. Então, por que a gente está discutindo? Eu tenho a minha própria opinião, e eu falei isso várias vezes. A minha própria opinião é a que eu tô expondo para você. Não, então eu você não defendo. Como que não? Você não defende nada. Gente, você tá me ouvindo? Eu tô. Tá, então preste atenção de novo que eu vou repetir só para você. Eu não defendo o governo ucraniano, eu não defendo o governo russo, eu não defendo a invasão que a Rússia fez na Ucrânia, porém, eu não esqueço e não posso defender o que aconteceu antes, do jeito como foi calado e ninguém falou disso. Então você defende... Quem disse? Você não tá me ouvindo. Eu acho que a gente tá falando, você é israeli e eu tô falando russo. Não, então vou explicar. Se você... Você vai me explicar a minha opinião? Não, você... Jura? Não, você fala assim, presta atenção. Você fala para você, eu não estou justificando isso, mas isso acontece por isso. Pronto. Eu não disse isso. Eu disse que não podemos esquecer. Beleza, não coloque palavras na minha boca que eu não disse. Esquecer, o que você quer dizer? Que não podemos esquecer. Ou você não entende essa parte? Eu entendo. Então o que você quer dizer? Então entenda essa parte. Eu vou te explicar, vou dar para você. Não precisa explicar para mim a minha opinião. Não, eu só estou explicando você da forma que você fala. Eu brigo com ele. Certo? E depois ele bate em mim de volta, certo? Então, você fala, ele bateu de volta porque ele bateu. Então, você fala, justificado que ele bateu nele. Porque quem disse? Antes. Essa é a conclusão de uma Quem diz que eu estou justificando? Eu estou explicando. Tá bom, podemos mudar de assunto? Podemos. O que está acontecendo agora? Isso aí, gente. Isso é a guerra. Bandeira branca. Bandeira branca, tudo bom? Bandeira branca aqui. Pelo amor. Hoje, desculpa o atraso aí. Eu tava... pegando meus cachês. Ainda bem que você veio aqui hoje para saber. Eu quero saber como é que eu faço para conseguir um dinheiro com meu cachê, porque não rende. Não rende, tudo bem? Tá tudo tranquilo? Uma boa introdução. Tudo bom? Tudo. Desculpa, eu sou o Luiz, cheguei atrasado, que eu tava no trânsito, tava juntando meu cachê, muito cachê, né? É muito cachê. Sim. Como é que é uma boa finança para quem quer render o dinheirinho, que o cachê é pouco, viu, né? Amanda tá passando, tipo, tentando relaxar ele. Que tá aqui, esquentou o estúdio aqui. Vamos fazer de novo a pergunta. Eu vou introduzir um pouco essa pergunta do Luiz. Como que a gente faz hoje em dia, porque nós estamos numa crise absoluta, uma inflação, né, que a gente está falando, e você até comentou comigo, previamente, da gente discutir, que você achava que
eu recebi os índices, né, que agora a inflação está muito alta nesses 2 últimos dias, tipo, a inflação mais alta desde os anos 70. E você disse que você está vendo isso do lado positivo porque alguma coisa aconteceu. O que aconteceu de positivo? Não, o que aconteceu de positivo, gente? Você precisa entender. Nós estamos com inflação alta, obviamente, estamos com 10, 11% agora batendo nos últimos 12 meses. Mas o que você precisa ver é que tem 2 coisas. Primeira coisa que o índice está baixando. Tá. E vocês precisam entender Índice de inflação mundial. Sim, não, só para vocês verem. Quando você já perguntou, só para você ver que a previsão da inflação para 2022, ela mudou. O mercado reduz a projeção da inflação, que ela era em 7,96, diminuiu para 7,67. Tá. Quer dizer, inflação de 2022. Por que isso está acontecendo? Porque assim, mesmo que a inflação é uma coisa globalizada. Vocês precisam entender que não existe mais Brasil, não existe mais países separados. Tudo que está afetando Estados Unidos, está afetando China, está afetando Rússia, está Ucrânia, tudo é globalizado. E nós temos crise muito forte. Por que nós temos inflação? Vamos entender por que está acontecendo a inflação. A inflação acontece por 2 fenômenos no mesmo tempo. Primeira coisa, que começou a pandemia, aconteceu o quê? Que a linha de produção parou em muitos países, fica em casa tudo isso. Então, quer dizer que está produzindo menos mercadoria e, no mesmo tempo, por medo da crise, Estados Unidos começou a imprimir dinheiro. Só para vocês verem, em 2 anos, praticamente, imprimiu a mesma quantidade de dinheiro que existia no mundo até então. Nossa. Então, a gente tem menos mercadoria, produz menos carros, produz qualquer coisa menos e temos cada vez mais dinheiro. A inflação é inevitável, explosão. Então, isso aconteceu. Primeira coisa. Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Final agora do ano, começaram a acertar as coisas. E aí começou a guerra na Ucrânia e Rússia. Que aí também a mesma coisa. Falta de novo. Falta petróleo, falta gás. Trigo, tudo isso. Então, a Rússia e a Ucrânia são produtores de trigo e milho. 30% do trigo e milho do mundo vem de lá. A gente está agora a bordo de fome na África, por exemplo. Sim, sim. Né? Entendeu? Então, o que está acontecendo? Então, e aí veio a inflação. Inevitável. Então, ele está disponível. Então, estamos falando de inflação que nos Estados Unidos passa de 8%. Gente, para Estados Unidos, a inflação de 8% é como se fosse 80% aqui, mas proporção. Isso aconteceu. Agora, olha que interessante. Por que eu falo que Brasil está muito melhor? Porque Brasil, diferente do que outros países, sabe lidar com a inflação. Por quê? Como assim? Porque a gente lidou sempre, a vida toda com a inflação. Ah, é? Você pergunta às pessoas, as pessoas mais velhas aqui, viveram com uma inflação de... Com certeza, de 10%. Mas como é essa sabedoria? Como funciona esse lidar com a inflação? Perfeito, vamos lá. O que aconteceu com a inflação? Falamos. Beleza. Como a gente lida com isso? Perfeito. A maior arma que nós temos para lidar com a inflação chama juros do mercado, juros do Banco Central, certo? Tá. Como funciona isso? Juro do mercado, tá. Juros do Banco Central. Por isso que o Banco Central ele faz reunião de cupom cada 45 dias. Você poderia explicar, por favor, o que é Banco Central? Porque sim. muitas das pessoas não sabem qual que é a função mundial do Banco Central. Perfeito. O Banco Central é um banco que cada país, ele controla todos os bancos, controla todo o sistema monetário do país. E qual é a função principal dele? Ele controla, obviamente, o mercado, os bancos e controla a inflação. Como a gente controla a inflação? Simples. Quando a inflação sobe, quer dizer que os preços de toda a mercadoria sobem, certo? Temos menos produtos, mais dinheiro, tudo sobe. Perfeito. Isso tem outros motivos, mas esse é um dos principais. Mais dinheiro no mercado circular. O que o Banco Central tem? A arma principal que ele usa, ele faz cada 45 dias, ele faz reunião de cupom, que chama, e ele define qual será a taxa Selic. A taxa Selic, a gente pode chamar isso como a mãe de todas as taxas. Ela é a taxa principal do mercado e todas as outras taxas são relacionadas a ela. Se ela sobe, tudo vai subir. Se ela cai, tudo vai. Então, ela é a mãe de todas as taxas. Então, o que é a arma que o Banco Central faz? No momento que você aumenta a taxa Selic, o que acontece? Tudo fica mais caro. Porque a taxa juros são mais altos, o financiamento fica mais caro. Pensa que você vai comprar um carro, antes que aumentou a taxa Selic, os juros você ia pagar 1,5 e agora você vai pagar 2,5 por mês. Quer dizer que a parcela do carro era 800, agora ela vai vir 1.200. Claro. E aí a pessoa vai pensar, peraí, 1.200 não dá para pagar, não dá para comprar. Sinto muito, mas eu vou pensar. Então, menos pessoas comprando coisas. Se menos pessoas comprando, o empresário, o dono do montador fala, não dá para aumentar os preços, ninguém está comprando. Tá. E aí começa a controlar a inflação. Mas então, então o dono que começa a controlar, não é o banco que começa a controlar. Sim, a inflação é o fenômeno, é o resultado. Se você não controla a inflação, e não dá para... você pegou uma coisa muito importante. Não dá para controlar a inflação artificialmente. Tipo,
congelar os preços. Se um país chega para congelar o preço, é o morte do país. Morreu, sim. Morte do país. Por quê? Porque o empresário fala, eu não posso vender mais caro, está tudo mais caro, custa para mim o matéria-prima, tudo isso, os funcionários, tudo mais caro, eu não posso aumentar. Quer saber? Deixa de Não vender. Não, ele não produz mais. Se ele não produz mais, adivinha o quê? O preço vai disparar mais ainda. Então, qual é a forma que o Banco Central faz? Exatamente isso, aumenta a taxa. Quando aumenta a taxa, ele desencoraja as pessoas a consumir, desencoraja os empresários a aumentar os preços, e isso começa a friar a economia. Tem outras coisas que acontecem. Por exemplo, o empresário, ele pensa, eu tenho uma caixa, 1 milhão. Taxa Selic muito alta, vale a pena investir. Só deixar o dinheiro, tá rendendo. Se a taxa Selic é baixo, eu vou fazer novos projetos, contratar. Então, quando a taxa Selic aumenta, ele fala, não vou contratar ninguém, não vou produzir nada, só vou botar o dinheiro, ganhar os jurinhos, está todo mundo feliz. Então, por isso que sempre... Agora, então fala bem, então por que não vai deixar sempre alta assim nunca vai ter inflação? Não, porque quando você deixa muito tempo alto, isso cria recessão. Por quê? Ninguém produz nada. E aí? E como você está vendo isso agora no Brasil? Como que está o dólar agora? Aliás, hoje, por exemplo, mais ou menos... Eu não vi hoje. Acho que é 5,33. Porque, por exemplo, eu estava vendo agora no Chile que atingiu, acho que ontem, atingiu o auge do dólar mais alto, tá? Tipo, no taxa máxima, que coisa que não acontecia. Sim. O ano passado, acho que era 40% menos que valia o dólar do que está valendo agora. Então, é uma coisa muito alta. Sim. E os outros países sentem também, né? O Japão, por exemplo, a moeda, o ien caiu. Sim. Tipo, era 1.000 ienes, eram $10. Hoje tá 10 dólares. Então, Sim. o dólar subiu no mundo inteiro. Uma das coisas que o dólar está subindo agora, por quê? Porque o Banco Central, vamos lá, a inflação nos Estados Unidos subiu. Então, o Banco Central de lá, o Fed, também entendeu a mesma lógica que eu estou explicando agora. Então, também aumentou. Só para vocês, o último aumento dele era 0,75%, que para eles é absurdo. Não tinha aumento desse tipo nos últimos 40 anos. Eles se sentem afetados com esse aumento Lógico. também? Como que afeta o Banco Central, por exemplo? Como que afeta isso, essa alça de dólar, o mundo e a economia do mundial? Vamos lá. Quando o Banco Central americano aumenta os juros, o que acontece? Sempre o mercado americano é o melhor lugar para investir dinheiro, o mais seguro, certo? Tendo sempre a nota certo? Hoje. Perfeito. Então, o que acontece? Pensa comigo, investidores sólidos, os investidores grandes, sabe? Aquele que movimenta os bilhões. Ele sempre vai para o lugar onde eles têm custo-benefício melhor. Claro. Onde ele vai ser... Agora, quando o Banco Central americano paga pouco, eles falam, não paga nada. Então, vamos procurar colocar em lugares do mundo que paga mais. Agora, de repente que o Banco Central americano, o Fed, aumenta os juros, fala, seguro e paga, é para lá que eu vou. Então, o que eles fazem? Eles sacam todo o seu dinheiro, todos os dólares do mundo todo. E tudo vai para lá. E se você saca os dólares de um país, se você tira a mercadoria de um país, o que acontece com o preço da mercadoria? Sobe. Isso que está acontecendo. Por isso que o dólar está subindo no mundo todo. Então você acha que o mercado americano agora não está com aquela incertidumbre de repente de caída? Porque há pouco tempo atrás eles estavam com incertidumbre de queda de dólar, de queda de tanta alta inflação, né, e de queda, de desvalorização da moeda. Mas agora subiu. Então eles agora se sentem mais... No momento que aumentou os juros, Estados Unidos volta então, a ser atrativa. Então eles tomaram uma boa... Mas só que agora vamos voltar ao que eu falei para você. Só que eles atrasaram. Por que eu falo que o Brasil está muito mais na frente? Porque o Brasil começou a aumentar juros... Mais na frente que Estados Unidos? Lógico. Olha. Mais na frente de todo mundo. Olha. Não, gente. Que legal. O Banco Central Brasil, a equipe econômica, está dando aulas para o mundo todo. Sim. Você pode ver isso. Por quê? Porque a gente sabia o que é inflação. Os velhinhos que estão lá já sabiam, já viveram nessa época. E a inflação, você tem que entender, é igual a um monstro. Quando ele é pequeno, você pode controlar. Você pode brincar com ele. Não, bonitinho. Se ele cresce por um ponto, você não controla ele. Ele vira monstro. Por quê? Vocês viram que, de repente, em país, de repente, disparou 20%, 30%. E não, vocês viram isso? Por quê? Porque a inflação acontece um fenômeno que é assim. No começo, a inflação tem uma lógica. Certo? Realmente, as coisas são mais caras, aumentam. Só que, por um ponto... esse monstro fica tão grande que todo mundo começa a ficar com medo do futuro da inflação. Então, se eu vendo o celular e eu vejo que tudo está subindo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir. Na verdade, não tem motivo. Eu comprei os componentes no mesmo preço. Mas vai que vai subir mais 20, 30, eu já vou vender 30% mais caro. E o outro que vende copa fala,
putz, nossa, tá todo mundo vai cá, eu vou aumentar. E fulano, e aí esse monstro perde controle. Caramba. E aí chega para 30%, 40%, você fala, e agora? Não dá para aumentar os juros, vai colocar juros lá, 50%, não tem mais. Por isso que inflação é igual a um monstro, você tem que controlar quando ele é pequeno. Agora, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, por exemplo, o Fed, o Powell, durante muitas vezes, ano passado, quando ele dava entrevista, ele ameaçou. Eu vou aumentar os juros. Mas não aumentou, porque falou, não, porque a inflação é temporária, vai passar. E não passou, e agora tá tarde, agora ele tá correndo atrás do prejuízo. Agora, Brasil não, como a gente tinha experiência, já desde o ano passado, desde que estava 2%, a gente está aumentando já mais de um ano. Aumentando, justamente desse medo. E você acha que o que está acontecendo agora com esse, por exemplo, que Banco Central Mundial, né, Estados Unidos, está correndo atrás desse prejuízo, você acha que isso não pode prejudicar também o Brasil? Lógico que vai. Gente, não existe mais um país. É tudo a mesma coisa, tudo um globalizado, entendeu? Então, o problema que está lá vai afetar a gente, tudo, infelizmente. E como pode afetar isso ao Brasil? Gente, você vai sacar todo o dólar daqui. O dólar que dispara. Tudo que a gente compra é... Claro, lógico. Tudo vai subir. Até porque o Brasil compra muito, Exato. né? Infelizmente, o Brasil produz para si mesmo pouco. Ele produz mais para o export que para o próprio país, né? Sim. Ele produz mais para vender que para o próprio país. Então acaba sendo muito mais caro. Por exemplo, o petróleo mesmo, né? Porque, poxa vida, por que o Brasil não produz petróleo? Por que aqui não tem refinamento de Exato, esse é o problema, petróleo, que as pessoas né? não sabem. A gente é autossuficiente em petróleo, mas não é autossuficiente em refinaria. Refinamento, exatamente. Não tem estrutura para isso. Aí você tem que depende, comprar lá fora. E aí é dólar, exatamente. Então, aí se aumenta o dólar tudo. sobe, tudo aumenta. Só que nossa, meu telefone não para. Mas como que você acha que também o Brasil pode ser afetado com o novo governo que pode chegar? Eu espero que ele não chegue, né? De qual a gente está falando, para entender? O esquerdismo? Você falou Qual? novo governo. Novo governo qual? Mas o novo governo seria porque a gente tem direita e esquerda. Eu quero saber qual que seria o novo que não chegue, para entender. O esquerda, você está falando? Seria bom que não chegue. Né? Que não chegue. Por quê? Porque eu estou perguntando a sua opinião completamente sem nenhum nada. Porque nós tivemos, há pouco tempo atrás, também uma convidada, que eu fiz uma pergunta parecida para ela. E a opinião dela era que Brasil já está o suficientemente bem colocado mundialmente, na opinião mundial, para não ser desvalorizado na hora que chega o novo governo. Porque já está bastante autossuficiente, né? Na opinião mundial. Então, Você acha isso ou não? Imagina. Não. Ok. Gente, você tem que entender que a esquerda não deu certo em nenhum lugar do mundo. Só olha a Argentina, gente. Não precisa ir muito longe. Olha o que está acontecendo lá. A gente tá na merda. Desculpe. Por quê? Claro, não, mas também o governo corrupto, esquerdo terrivelmente corrupto, né? Qual Porque kirchnerismo de não sei quantas décadas... Ai, eu tô passando mal na câmera. Kirchnerismo de não sei quantas décadas, né? Não faz bem para ninguém. Exato. Então é isso. Gente, não precisa falar muito. É só olhar para lá e... Venezuela. Essa é a segunda estação. Então você acha que, caso que chegar no Brasil, pode acontecer a mesma coisa? Sim. Infelizmente, sim. E esse todo trecho da América do Sul que também está virando mais para esse lado, Olha, isso tá também pode comprometer? Só olhar, gente. Não precisa ser muito inteligente. Só olhar os outros para ver o futuro. E o Brasil não tem autossuficiência ou não suficiência alguma para... Não? Imagina. Você pode estragar qualquer... Pega e fala, não, minha casa eu ganho bem, não. Troca de dona de casa, bota outra pessoa no lugar, você vai ver. Em 3 meses acaba com tudo. Infelizmente. E qual que seria a opção, então? O que espera, então, o Brasil num cenário ou no outro? Ou quais são os cenários que o Brasil poderia adaptar num ou no outro cenário? Qual que é a atitude? O que deveria ser feito? Continuar a fazer o que está fazendo. Está fazendo muito bem. Tipo? O que está fazendo. Agora, nesse instante. Mas se troca de governo, porque a gente tem que estar previsto para... Você fala 5 línguas, tem bastante lugares que você pode ir. Poxa vida, mas se todo brasileiro vai sair agora do Brasil, gente, não, pelo amor de Deus. País lindo, maravilhoso, desse jeito, não dá. Eu sei, mas o que poderia ser feito? O que você acha? Ok, eu vou recolocar a pergunta.
Dê uma dica, dê um conselho da sua parte, você que é estrangeiro igual que eu, a gente sabe como que é começar de zero, como que é se virar, como que de repente, né, tem que ter essa garra do nada e tirar força e tirar energia e tirar também, né, do nada. O que você aconselha para os brasileiros no pior dos cenários? Tirar passaporte. Putz, não, mas aí não, gente, não. Tô brincando. Tô brincando. Não, vamos falar sério. Primeira coisa, na verdade, normalmente eu não dou minha opinião política, porque não acho que isso... Não, econômica. Sim, que não acho que é válido. Mas vamos lá, economicamente. Vamos entender uma coisa agora, falando sério. Tem que entender uma coisa muito importante para todo mundo saber. Existe economia do país, existe economia individual. Que são duas coisas totalmente diferentes. As pessoas gostam de colocar um no outro, mas não são. O que isso quer dizer, bem? Quer dizer que em cada ano do Brasil, cada ano do Brasil, independente de como a economia vai ter pessoas ficando ricos e vai ter pessoas ficando pobres. No melhor ano do Brasil, vai ter pessoas ficando ricos e ficando. No pior ano, vai ter pessoas ficando ricos e ficando. Sempre vai ser. Então, primeira coisa, você tem que entender que você tem que cuidar da sua economia individual. Individual. E eu vou falar para vocês uma coisa. Se você cuida da sua economia individual, ela fica desligada da economia do país. Desligado. Agora, óbvio... Desculpe, você poderia explicar, por favor, o que seria? Porque muitas pessoas que, de repente, não sabem o que é cuidar da economia individual. Perfeito. O que seria isso? Vamos lá, vou dar para você exemplo. Perfeito. Vamos imaginar que estamos no melhor cenário no Brasil, certo? Tudo crescendo. Mas você está sendo um tostão. Você vai aproveitar? Não. Obviamente você não vai poder fazer nada, você não tem dinheiro. E vamos imaginar que você está no pior cenário do Brasil e você não tem dinheiro. Você vai aproveitar alguma coisa? Não, você não tem dinheiro. Você vai... Entende? Economia individual é como estão as suas finanças. Como você está financeiramente. Você tem fundo de emergência, você tem seus investimentos, você tem sua caixa, você está preparado, você tem várias atividades que você pode fazer. Economia individual de cada um. Então, por isso que a pessoa, independente do cenário que está no Brasil, a pessoa precisa aprender. E para ele construir a liberdade financeira dele, ele precisa saber 6 pilares. Muitas vezes quando você pergunta à pessoa, por que você não tem sucesso, que não tem dinheiro? Aí sempre a pessoa fala, porque eu ganho pouco. Você vai falar, porque eu não sei investir. A economia que está muito ruim, o governo, a prefeitura, tudo isso. Deixa eu falar para você. Para você construir sua liberdade financeira, e qualquer pessoa tem que lutar para um dia ter liberdade financeira. O que é liberdade financeira, Ben? Liberdade financeira é o dia que você tem fontes de renda passivas que são iguais ou maior que seu padrão de vida. Só isso. Qualquer pessoa deve ter isso. Ben, mas eu nem ligo bem pro dinheiro. Você fala dinheiro, eu nem quero dinheiro, eu só queria ficar com meus filhos. Para passar mais tempo. Eu falo, você deveria ter liberdade financeira. Não, Ben, você não entendeu. Eu não quero dinheiro, eu só quero ficar com meus filhos. Perfeito. E outra pessoa fala, não, Ben, eu não ligo pro dinheiro, eu só quero viajar pelo mundo. Eu falo, legal. E outro, não, Ben, eu só quero ajudar, meu sonho é poder ajudar, ter ONG. Eu falo, beleza. Todos vocês três têm que ter liberdade financeira primeiro. Mas você não entendeu o que eu falei. Eu entendi muito bem. Liberdade financeira, todo mundo tem que ter. Todo mundo. Por quê? Porque liberdade financeira vai lhe permitir viver seus valores e não as suas possibilidades. Porque se você vai estar livre financeiramente, você vai poder ficar quanto tempo você quer com seus filhos. Se você é livre financeiramente, você vai poder viajar quanto você quiser. Se você é livre, você vai poder ajudar quanto quiser. Então, primeiro, foca nisso. Para depois você poder a liberdade de fazer qualquer coisa que você quer. E o que você aconselha, por exemplo, para as pessoas? Porque vendo esse cenário que agora está um pouco incerto, né? Porque a gente está falando agora de que pode ter uma troca de governo, que a gente também não sabe o que vai acontecer lá mundo fora, né? Porque coisas estão entre a guerra Rússia-Ucrânia, entre a inflação que está muito alta e tudo, muitas coisas podem acontecer. O que você aconselha? Como que você aconselha para os brasileiros, para o brasileiro comum que agora está assistindo, pessoa aquele trabalhador que rala todo dia, como que ele pode, de repente, cuidar esse dinheiro agora? Por exemplo, esse dinheiro que ele está agora mantendo no banco ou em algum, sei lá, no fundo, num fundo, sei lá, ele não vai desvalorizar? Ele não vai perder esse dinheiro? Tá. O que você aconselha? Ok, beleza. Se a gente vai para o cenário extremo, já é mais complicado prever. Agora, o que pode sim proteger você sempre é carteira diversificada. O que é carteira diversificada? Parte do seu dinheiro pode estar, por exemplo, em renda fixa. Parte, você pode investir em ações. Parte, você pode investir em ações lá fora. Você comprando lá fora, quer dizer que está atrelado ao dólar. Quando você vai ter parte do seu patrimônio atrelado ao dólar, isso é uma proteção. Porque Bono de governo nos Estados Unidos, você aconselha? Sim.
Porque é uma coisa mais Talvez bonde, segura. eu não sei porque é bonde é extremamente seguro, mas eu acho que paga muito pouco. Mas, por exemplo, investir em empresas americanas, agora que está embaixo, empresas sólidas americanas, pode ser uma ideia interessante. Um ponto também importante ressaltar de novo, que a gente já conversou isso com a Carol, com a nossa outra convidada, que é a gente sempre tem que pensar que tem que investir, né? Que vamos ressaltar isso também para os nossos espectadores, que sempre vale investir quando a bolsa está embaixo. Não vale a pena quando investir em alta, porque você está pagando valor muito mais alto. Sim, mas infelizmente, se você vai pegar 90% dos investidores, a gente chama eles de investidores sardinhas, que é a maior parte das pessoas. Ele sempre vai estar na contramão. Sempre. Ele sempre vai comprar a bolsa quando ela está em alta, ele sempre vai vender que está embaixo. Por que isso? Porque quando está embaixo, todo mundo fala mal. Todo mundo fala mal. Aí dá medo. Exato. Não, porque a bolsa caiu, nos últimos meses caiu 11%, nunca caiu tanto na vida, nunca empresas desvalorizaram, entendeu? Então, a pessoa sardinhas, ele fica com medo. Então, o que ele faz? Ele vai para renda fixa. Quando ele vai comprar? Quando vai começar a sair notícias que a bolsa foi o melhor desempenho. Isso é marketing. Exato. Não é marketing, na verdade é o fato. Só que o que você tem que entender é que ele está narrando o que já aconteceu. Tá. A bolsa subiu. E quando todo o povão entra, sabe o que acontece? Os tubarões que compraram lá embaixo, eles falam, agora já subiu bastante, deixa cair fora. E ele cai fora, aí despenca tudo. Tá. E aí os sardinhas que entrou quando estava lá, ele começa a perder, mas ele fala, não vou vender, começa a perder, não vou vender. Aí quando está lá embaixo, ele vende tudo. E aí de novo, ele fica fora da bolsa, 3, 4 anos, fala, meu, nunca mais vou entrar, só perdi dinheiro. Aí daqui 4 ou 5 anos, começa de novo o ciclo de alta, porque sempre tudo ciclos. Aí vai começar a subir e fala, não vou entrar, já perdi dinheiro, não vou entrar, já perdi dinheiro, né? Não vou ficar... Aí depois de meses e meses que ele ouve que a bolsa subindo, adivinha o que é? Ele vai entrar de novo e adivinha o que é? Despenca. De novo, vai. Despenca, e assim vai, sempre. E você ensina isso? Você dá curso? Você dá... Esse é o ciclo da economia, sempre assim. Sempre vai Palestra. Você palestra? Você é palestrante, né? Sim, também. Aonde que você palestra? Pra gente também entender um pouco, pra gente também divulgar. Depois entra no Instagram e já tem... No seu Instagram, sim, a gente consegue ver as suas palestras. Você tem um canal no YouTube também? Sim, tem. Qual que é o canal do YouTube? Meu nome é Benzoel. Benzoel, que aliás, gente, para vocês saberem, né, filho de Deus, já até perguntei, né, Zruel é filho de Deus. Então, Benzoel, para vocês assistirem as palestras no YouTube e também no Instagram, também Benzoel, porque eu acho que é muito importante, né, porque é uma opinião completamente diferente e eu sempre digo que a gente tem que se informar, a gente tem que perguntar, a gente tem que ir atrás das informações, não ficar com uma só versão, mas ir atrás das outras e, logicamente, tirar suas próprias conclusões, cada um no seu. E eu acho muito importante, muito interessante o seu ponto de vista, que você está colocando tão forte a sua opinião sobre os mandos políticos, né? Porque embora que você é apolítico, que você já explicou isso, porém você explica que isso tem claramente uma repercussão no mercado financeiro e, logicamente, no nosso bolso. Sim. Agora, uma coisa interessante saber sobre, se a gente vai continuar focando nas finanças, uma coisa importante saber que as pessoas, a diferença entre conhecimento e educação. O que isso quer dizer? As pessoas muitas vezes pensam, mas bem, eu não sei fazer isso, eu não sei assim, eu preciso aprender, eu preciso disso, ninguém me ensinou. Mas eu falo que o problema que as pessoas têm não chama conhecimento. Na verdade, o problema do mundo não é conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento, agora, desde que começou a internet, ele se tornou extremamente acessível para todo mundo. Então, na verdade, estamos vivendo a democratização do conhecimento. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa sobre qualquer assunto. Se quiser aprender sobre finanças, só clicar no Google Finanças. Você vai ter todas as informações do mundo e mais um pouco. Mas é que as pessoas às vezes se perdem nas informações. Então, é muito excesso de informação. Mas o problema não é excesso de informação. Eu vou explicar para vocês o que é o problema. Informação, conhecimento, não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas chama educação. Tá. O que é educação? Educação é a força interna de colocar em prática aquilo que você aprendeu. E se você vê todas as áreas na vida, você tem sucesso ou fracasso não por causa das informações, é por causa da educação. Pode pegar qualquer... Vamos pegar, por exemplo, saúde, de bem-estar, controle de peso.
Vocês acham que o gordinho não sabe tudo que tem que saber sobre o regime? Ele sabe muito mais do que os magos. Ele estuda a vida toda isso, fica pesquisando qualquer coisa. Só que ele não tem educação de colocar em prática aquilo que ele sabe. Educação requer força interna. Finanças... Disciplina também. Exato. Tudo isso é disciplina. Agora, se você vê finanças, é a mesma coisa. Isso não é conhecimento. Todo mundo sabe o certo e o errado. Todo mundo. Pobre sabe o certo e o errado. E rico também. A mesma coisa. Vocês acham, pobre não sabia que não podia gastar tudo? Você sabe, lógico que ele sabe. Você acha que ele não sabia que tem que guardar parte? Ele sabe. Só que ele nunca teve a vida dele educação. E quem dá educação? Normalmente pais. Entendeu? A maior parte da educação, 80% dela vem dos nossos pais. A gente volveu ao mesmo assunto que a gente estava falando antes, que a educação parte por casa. Exatamente. Então, se a pessoa... Agora, vamos entender por que esse problema... Por que então no Brasil é tão complicado? Vamos pensar comigo. Não é que não tem conhecimento aqui, que não tem educação. Quem pode nos educar? Pensa comigo. Somente alguém que já foi educado no passado, que tem essa educação. Certo? Sim. Perfeito. Sim. Então, ótimo. Então, falamos que é nossos pais. Agora, vamos falar de uma estatística simples. No Brasil, você sabe quantos milionários tem no Brasil? No Brasil temos 200 mil milionários, no sentido que ele fala que pessoas que têm mais de 1 milhão de dinheiro investido. 1 milhão de milionários, tá? Sim, mas não considera milionários, mas pelo menos na definição é isso. 200, você fala, nossa, muita gente. Mas se você pensa, 200 mil quer dizer que cada 1.000 pessoas, em um país de 210 milhões de habitantes, cada 1.000 pessoas, apenas um é rico. Vamos chamar ele rico, beleza? Então quer dizer... Se cada 1.000, e a maior parte das pessoas não conhece, não tem intimidade com mais de 1.000 pessoas, quer dizer que a maior parte das pessoas vai passar a vida toda rodeando das pessoas que não têm, que nunca aprenderam. Entendi. Pode ser pessoas maravilhosas, mas pessoas que não sabem. Não sabe como gerenciar o dinheiro. Então, tudo que eles vão aprender, o modelo que eles vão copiar, a forma de pensar, a tomada de decisão, vai ser copiado modelos que nunca deram certo financeiramente. Tá. Então, o que acontece? Você vai ver geração atrás de geração fazendo as mesmas atitudes. Por isso que todo mundo compra, por exemplo, a pessoa compra carro financiado. Como uma pessoa pode comprar uma coisa, pagar 2 carros e meio e achar que ele está fazendo um bom negócio? E pior, não só que ele acha que ele fez bom negócio. Todo mundo na volta acha. Porque se é um jovem, pensa comigo, um jovem compra um carro financiado, ele volta pro bairro dele, ele buzina, a mãe dele desce nas escadas com lágrimas nos olhos. Ai, meu filho, como você tá crescendo já, meu filho. E a vizinha, Dona Maria, parabéns, nossa, que seu filho. Entende por quê? Por quê? Porque todo mundo vive erradamente. Todo mundo tem a mesma filosofia, a mesma educação errada. Então, se você pode passar a vida toda e nunca aprendeu. Por isso que você vê pessoas com 40 anos com problemas financeiros, com 50, com 60, e pessoas que às vezes ganham super bem na vida, e a vida toda vai ter que continuar trabalhando, porque nunca vai ter liberdade. Por quê? Porque ele nunca teve. Escravidão financeira. Acho que eu sou eu ia te falar isso, exatamente. Eu acho que você é dessas. Você quer se informar com alguma coisa assim, porque nós temos que já deixar ir o nosso convidado, coitado, que ele já sofreu comigo, com a minha russice, com a minha braveza, mas a gente também se informou. E você tem alguma pergunta pra gente realizar? Eu tenho. Você que é um brasileiro que financia tudo, né? Que é aquele cartão de, não sei, 300 mil parcelas, né? Que vai pro Japão com não sei quantas parcelas, vai. Eu queria saber assim, você falou que tá legal, falando economicamente o Brasil, se a gente continuar nessa levada, com os Estados Unidos ali tentando, há quanto tempo você acha que a gente chega próximo de uma, vamos dizer, normalidade? Não sei se a normalidade é a palavra. É assim, na verdade, a normalidade que a gente precisa, a primeira coisa é essa guerra tem que parar. Absolutamente. A primeira coisa, porque é um desastre para todos os lados. Então, tem que parar, porque aí realmente vai começar a controlar mais as coisas, entendeu? Mas, de novo, o que eu falo, lembra do que eu falei para vocês, a economia individual não tem... Ela é influenciada pela economia do país. Mas o que mais define a economia individual? A gente precisa mudar. Se a gente não muda, as coisas até podem melhorar, mas não vai melhorar para você. Entendi. Por quê? Porque você vai continuar vivendo erradamente, você vai continuar fazendo as mesmas besteiras que faz. Vamos pensar, os juros melhorou, agora você não paga 1,8, você paga 1,4, mas continua pagando os juros, continua fazendo errado, entendeu? Então, tem que aprender, você tem que aprender os 6 pilares da liberdade financeira. Primeiro, tem que corrigir a mentalidade, primeira coisa, tem que corrigir o ambiente, padrão de vida. A maior parte das pessoas vive no padrão de vida errado
Padrão de vida errado onde não sobra dinheiro. Tem que sobrar dinheiro. Ah, Ben, mas você não sabe como é minha vida. Eu tenho 3 filhos, 4 filhos, 57 filhos. Não importa. Não importa quantos filhos você tem. Você tem que viver no padrão de vida mais baixo. Tem que sobrar dinheiro. Se não sobrar dinheiro, você não vai a lugar nenhum. Não importa quanto você vai esforçar. Não importa, mas eu vou ganhar mais, eu vou trabalhar horas extras. Esquecem. É só uma ilusão, porque você vai ganhar mais, você vai gastar mais, se você não vai mudar. Então tem que corrigir padrão de vida. Tem que aprender a sair da dívidas. Tem um método que chama Tudo ou Nada para sair das dívidas no Brasil. Tem que aprender esse método, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, Brasil não é para amadores. O que isso quer dizer? Muitos lugares do mundo, as pessoas não sabem administrar o dinheiro. Normal. Não pensa, nos Estados Unidos. Estados Unidos, 60% dos americanos têm com cartões estourados. Eles são mais consumistas do que a gente nessa parte. Então, Israel também. Minha mãe vive no cheque especial a vida toda. Entendeu? Então, não pensa, porque eles sabem lá. Não sabem. Porém, tem países que você paga muito caro pelos euros. E Brasil é o número 1 do mundo. Aqui no Brasil, você paga caro pelos euros que você faz. Olha, você entendeu, né? Entendi, menos cerveja na tua barriga, mais dinheiro no teu bolso, viu? Você já entendeu. Verdade. Bem, sim. É impressionante a aula que você deu. Eu acho que é uma opinião extremamente válida. Vamos falar assim de finanças, né? Eu acho muito importante. Nós tivemos, como eu já comentei com você, uma outra convidada que ela teve uma opinião um pouco diferente, né? A Carol Pfeiffer, que ela deu uma opinião um pouco diferente também sobre as finanças, mas também a gente conversou também sobre alguns outros assuntos com ela. Ela falou um pouco mais das inversões, como investir e tudo, mas a opinião dela é um pouco diferente. Eu acho muito importante para as pessoas que estão assistindo sempre a gente se informarem de ambos lados, tirar as suas próprias conclusões, como eu sempre digo. E eu queria muito agradecer você pela sua paciência, né? Com o meu caráter. Principalmente, e também pela sua paciência de expor a sua opinião, por essa firmeza, e principalmente pela informação que você também deu pra gente. E também, por último, queria mostrar o livro, tá? Então, gente, vocês que ficaram interessados na opinião do Ben, e eu aconselho vocês a ler esse livro, que já está na qual... 17ª edição, gente, né? Sim. Então, por favor... Eu quero aprender a ser rico. Eu também vou ler esse livro, eu não tinha lido ainda o seu livro, então... Eu aconselho vocês, e Ben, muito obrigada. Nada. E uma coisa interessante, o Carol Pfeiffer, eu conheço ela é de Sorocaba também. Sim. Então a gente já palestrou em vários eventos junto. E uma coisa importante, o Carol representa o investimento. Isso. Perfeito. Só que o investimento que é extremamente importante, porém, ele é o 6º pilar. O que isso quer dizer? Muitas pessoas, infelizmente, erradamente, quando eles têm problemas financeiros, eles pensam que quando eles vão aprender a investir, a vida deles vai melhorar. Não vai. Nunca vai. Por quê? Porque se você não vai corrigir os primeiros pilares, se você tem mentalidade errada, se você tem padrão de vida errado, se você está endividado, não importa se você vai aprender a investir. Você nunca vai sair do lugar que você está. Então, os primeiros pilares são extremamente importantes. Primeiro você arruma a casa, para depois você realmente poder focar em investimento e poder crescer toda essa parte. E você ensina esses 6 pilares que a gente poderia estar falando. Então, por favor, eu convido mais uma vez vocês a seguirem as redes sociais do Ben Zruel, eu que estava com medo de ler errado o sobrenome, do Ben Zruel, né? O nosso Ben Filho de Deus, para vocês se informarem e para todo mundo poder se informar e para todo mundo também poder se educar financeiramente, que é uma coisa muito importante. Perfeito. Bem, muito obrigada. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima, hein? Gente, você sabe, aquele like que a gente gosta, aquele inscreve-se e a sua opinião. É lógico. Até a próxima.